A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com a personalidade da arte, da cultura, dos movimentos sociais e populares, para falar da identidade de um povo, para falar dos aspectos mais marcantes de uma gente. Essa gente subaiana, essa gente grapiúna, baiana e brasileira que transcende fronteiras com sua obra e com a potência, com seu talento e com os afetos e atravessamentos que essa ciranda da vida nos proporciona. Hoje eu estou falando com alguém muito querido, que é o meu padrinho do candomblé, que é alguém que é ativista negro, escritor, produtor cultural, um grande militante da cultura e da diversidade, das religiões de matriz africana, mas acima de tudo um guardião da memória ancestral. Um griot, verdadeiramente nos tempos atuais. Eu estou falando com Carlos Alabugi. Seja muito bem-vindo ao Colofé e sua bênção. Colofé Olorum, por essa tarde, uma tarde em que irradia muita luz, que nós possamos ter um diálogo fluido, para falar de narrativas ancestrais, para falar da ancestralidade. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais e é fundamental que a gente conheça as nossas raízes, de onde a gente vem. Falar dessa centralidade através do corpo narrativo ancestral do povo Iorubá, e essencialmente da tradição Nagô-Orixá, é algo que nos move. Então, a gratidão, agradecer a TVI, agradecer esse projeto maravilhoso que fala da nossa gente acima de tudo. Maravilha. Então, nós só temos uma pergunta comum a esses mais de 200 entrevistados que passaram por aqui. Alguns já foram ao ar, quase 150, outros tantos estão para sair. Que é assim, quem é o entrevistado, ele por ele, ou ela por ela? Então, quem é Carlos Alabugi, ele por ele? Alabugi é cabeça de Oxalufã, é Gibon do Iliaxê Jixá Orixá Olufon, filho de Ajalá Deré, e tudo que vem é decorrência desse estar no mundo, desse ser filho de Orixá, Então a gente costuma falar que o Yorubá, ou Yoruba, é para acima de tudo, além de uma língua, ela fala da cultura e da alma de um povo. E eu gosto muito de falar do meu nome, do orgulho de ter renascido no Axé. Então, Alabugi, Alá quer dizer céu. Bo é o povo Igbo em África, No sudoeste da África, o povo Igbo, da qual eu descendo, do povo do qual eu descendo. Uma da filosofia do povo Igbo é que você nunca deixe seu irmão para trás. Então, isso é muito poético e muito bonito. E Gi é abençoado. Então, eu sou o céu abençoado do povo negro, do povo Igbo. Isso traz culturalmente, enquanto alma de um povo, tem uma força muito grande. Diferente do meu nome civil. Então, meu nome civil é Carlos Alberto da Gama de Araújo dos Santos. Olha, é gama como eu, tá vendo? Agora, muito ao contrário, esse da Gama de Araújo, em vez de ser de orgulho dos fidalgos portugueses, como muitas famílias ostentam o brasão de família atrás, esse da Gama de Araújo, no meu sobrenome que eu trago até hoje, significa a quem minha família, enquanto o povo negro, pertenceu. Significa aqueles que nos escravizaram. Então, nós, enquanto seres livres que fomos escravizados, pertencemos aos da Gama de Araújo. Então, veja qual a riqueza. Enquanto para o meu povo negro, eu sou o céu abençoado deles, eu sou o meu pai, aquele que os abençoa. Para o povo branco, para aqueles que nos submeteram, para aqueles que nos invisibilizaram e silenciaram, eu ainda pertenço aos das Gamas de Araújo. Então veja quanto isso é tocante, quanto isso pode mudar para efeito de cabeça para um menino, para um adolescente, para uma mulher, ou ela renascer no axé. É verdade. E aí vamos falar sobre a cosmovisão, continuar falando sobre memória, ancestralidade, essa mística, partindo de uma das coisas que você faz melhor e que é referência para todos nós. A importância de continuarmos contando histórias num mundo em que cada vez mais as narrativas elas estão caminhando numa direção muito mais de opressão do que de libertação. Você como griot, guardião dessa tradição, primeiro apresentar o que é ser um griot e dizer isso um pouco. Qual a importância de seguirmos contando histórias? O griot para o povo negro, mais do que um contador de história, ele é um guardião. É guardião de uma memória ancestral que, com todo o processo de silenciamento, com todo o processo de emudecimento, foi se perdendo. Entender que o corpus literário da tradição iorubá, da tradição queto,
e ele é estruturado através dos itãs, não, que são narrativas que muito se assemelham aos contos e às crônicas. A grande diferença é que sempre ele traz, ao final de cada contação de história, ele traz uma mensagem, né? Ele deixa sempre uma reflexão para o ouvinte. Então nós vamos ter o Itã, que são essas narrativas, e diferente da civilização ocidental, o tempo para a gente ele não é linear. Então ele é um tempo circular. E esses Itãs, eles estão na base do oráculo de Ifá. Quando a gente fala o Mele de Logum, quando a gente fala os jogos de Búzio, os Itãs nascem dos Odus de Ifá. Ou seja, dentro desse tempo circular, são essas narrativas estruturadas que vai trazer soluções para as demandas que nos chegam no cotidiano, que é do consulente, que é as demandas estruturais da sociedade, das famílias e tudo mais. Então nós temos os Itãs, temos os oriquis, né? Os oriquis são brasões orais, né? Como eu neste instante falei em brasão, os oriquis são textos poéticos que são brasões orais, de exaltação de um povo, de exaltação de um orixá ou de exaltação de uma pessoa. Então são textos profundamente poéticos. Então quando eu falo man cancio, que se o man, canci babá, babá é bo, babá é pá, ori ori o yata turito, babá é pá ó. Eu tô declamando oriqui de exaltação ao Xalufã. Muitas pessoas, a gente fala, quando o mestre Didi foi à África, uma das coisas que perguntaram a ele qual era o oriqui dele. E ao declamar o oriqui da casa dele, as pessoas em África ficaram abismadas, né? Porque era muito semelhante com aqueles oriquis que eles declamavam lá e encontraram. Não, você está em casa, você é um dos nossos. Então o oriqui tem essa função de ser um texto poético de exaltação. Nós vamos ter orins. E orins as pessoas fazem uma tradução muito literal, que são músicas. Mas a música, o som, os toques, eles exercem uma centralidade muito forte no candomblé. Da mesma forma que eu falo, Kossi Oê, Kossi Orixá, ou seja, sem folha não há orixá, sem folha não há vida, sem folha não há sonho, sem folha não há esperança. A gente pode falar que sem som também não há orixá. São através dos sons, através dos toques, através das músicas que a gente faz com que o divino se aproxime da gente. Nós acreditamos que o divino habita na gente, habita no nosso ori. E a manifestação desse divino, ele vem através do som. Então os orins são os sons. Fora os orins, a gente tem os efós. Os efós são palavras que têm a capacidade de trazer energia, de trazer o segredo, de trazer o mistério. Então quando Jerônimo canta, né? Eu trago o brilho das estrelas na alma de cada planta. Me chama Aroni. Então esse é um efó. Você quer despertar uma planta, despertar a energia que aquela planta tem. Então você pronuncia palavras sagradas para aqueles que estudaram. E eu brinco, já que o candomblé é estruturado em segredo, preceito e respeito, e quantas pessoas estiveram na frente da caverna de Alibabá e falaram, abre-te sésamo, e a caverna não abriu. Então foi mais ou menos assim. Nós estamos falando de uma língua que é tonal. Então não basta você decorar aquele provérbio que você precisa fazer para gerar magia, para gerar segredo, para gerar axé. É preciso saber falar no momento certo, no tempo certo, na tonalidade correta. Então os efós têm disso. E tem as aduras, que é um texto poético que nós cantamos no silêncio das manhãs dos nossos terreiros, não é? Que aula, hein, gente? Vocês estão vendo aí as respostas apenas. Então, você falou dos sons. Eu queria que o senhor apresentasse para os nossos telespectadores a importância da gramática dos tambores, a importância do tambor na constituição, né, da mística do candomblé, dos rituais, dos terreiros, dos barracões. Os atabaques são instrumentos, ao mesmo tempo, sonoros e sagrados, né? O trio de atabaques sagrados, que nós chamamos Rumpe e Lê, são os instrumentos que eles têm vida. Esses instrumentos comem, falam, dormem, recebem obrigações como nós também recebemos. Então há toda uma sacralidade para que esses instrumentos, que também nós acreditamos ter alma, possam alcançar a sua divindade. Então é no dobrado
que eu invoco a presença de Oxalufã, que é meu pai. É no dobrado rum que a gente traz a mata para o centro do terreiro. Hoje, quinta-feira, louvação ao Oxóssi. Então, a manifestação de Oxóssi, ela vai ter um ritmo próprio, vai ter uma batida própria, para que essa energia possa se consubstanciar através do ser humano. Né? Diferente de outras religiões, não que o candomblé seja melhor, né? Nem pior. É diferente. Então, a gente acredita que a divindade habita em nós. Então, a gente não precisa passar por um outro plano, a gente não precisa morrer para encontrar com a divindade está em nós. E é esse som, né, do atabaque que se move, né, na música, que nessa Bahia todo mundo é de Oxum, né, tem um trecho que ela fala que de repente a gente dança, e dança ao som melódico do Ijexá. Então essa batida... que é a base melódica do Ijexá, tanto no agogô, tanto no atabaque, tanto na cabaça, toda vez que você vê esse ritmo, muitas vezes o seu corpo, mesmo sem querer, né, inconscientemente, você dança. Esse ritmo melódico está exatamente nesses trios, né, de instrumentos sagrados que nós chamamos rum-rum-pile. Maravilha. Nós falamos de duas entre três dimensões muito importantes, a memória, ancestralidade. Vamos falar de uma terceira, resistência. Nós vivemos num país que teve uma história longeva das atrocidades da escravidão. Nós temos o preconceito se renovando, outras formas de exclusão, o racismo compreendido em sua dimensão estrutural, e nós temos espaços de potente resistência e, ao mesmo tempo, um avanço de uma postura conservadora altamente nociva, porque perpetua preconceitos. Qual a importância e quais são os caminhos para a gente continuar resistindo e promovendo o enfrentamento a esse tipo de postura social e, ao mesmo tempo, buscando dialogar com a sociedade de modo que esse enfrentamento não signifique cada vez mais divisões no seio de uma sociedade já tão fraturada? E... primeira coisa, a gente precisa se debruçar na história, né? Se debruçar nessa ancestralidade que nos trouxe até aqui. Então, esse ano a gente fala do massacre do povo Igbo. O povo Igbo que está no sudoeste da África, a sua grande maioria, né, foi para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, América Central. Poucos descendentes vieram para a América do Sul. Né? E um dos fatos que a gente conta muito desse povo é que lá em África, quando eles foram capturados, são mais de 2 milhões, logo na primeira leva que foram para os Estados Unidos, né? 1 milhão e 200 milhões e 300 eram Igbos. E tinha um fato muito interessante, que numa dessas revoltas transatlânticas nos navios negreiros, que eram tumbeiros, então imagine as pessoas um encaixotado em cima de outro, né? E aquele encaixotamento, um vomitava em cima do outro, um defecava em cima do outro, como tem no livro, né? Na Cor da Pele, que ele fala que o cheiro da morte nos acompanhava. Então, o que ficava é a chora da mar. O povo Igbo conseguiu, nessa revolta desse navio negreiro, tomar um navio de assalto. E foram conduzindo o navio, aprisionaram todas aquelas pessoas que estavam ali, os capitães de mar e guerra, os capitães dos matos, aprisionaram e foram, mas eles tinham de desembarcar no posto americano. Quando eles viram terra, viram que lá do outro lado havia guardas, havia novos capitães do mato. O que fazer? E eles preferiram se jogar no mar. Então, mais de 76 homens negros, jovens e crianças, né, se jogaram no mar, se afogaram e morreram todos. Ou seja, as pessoas podem achar até um fato triste quando relata isso. Mas eles preferiram a liberdade do mar ao serem cativos, né, ao ser escravo. Isso fala da resistência, como é que esse povo negro ergueu esse tipo de resistência, que a liberdade é tão importante. Quando o Márcio Vitor fala Exuá, Xuá, Exuá, Xuá, né, temporal que leva tudo, só minha fé não vai levar, ele está falando dessa alma negra, que apesar de passar por diversas atrocidades, e a gente fala que essa fila aqui hoje, né, dos programas sociais que se encontram na frente da Caixa Econômica Federal, essa fila daqueles que são cordeiros no carnaval,
e vão tocar nos trio elétricos, vão tomar conta do trio elétrico, e que chegam lá, muitas vezes não tem o que comer, que essa fila não começa agora, né? É uma fila que começa lá, na pessoa da libertação de escravos, que cada um levou um pé na bunda, saiu com a mão na frente e atrás, e essa fila racha a corrente até aqui. Mas como é que esse povo negro, apesar disso tudo, consegue reinventar, consegue resistir, né? Consegue criar uma cultura tão autêntica e genuína que a gente chega a falar, se existe uma cultura autêntica e genuína nesse país, ela emerge dos seios dos terreiros de candomblé, né? Que apesar de toda essa diversidade, o povo canta, dança, come e celebra a vida, o maior dom que Deus nos deu. Então é disso que nós estamos falando. Vamos pensar um pouco sobre a geografia do terreiro. O terreiro que é essa reinvenção em terras brasileiras de uma construção que é bastante diversa em África, né? Então, em linhas gerais, obviamente, isso é uma discussão muito detalhada, é motivo de tese de doutorado, mas olha o desafio que eu lhe dou, né? De, em alguns minutos, tentar exemplificar o que significa os terreiros no Brasil, na sua configuração, e como é essa organização em África, em linhas gerais. É importante que o candomblé foi uma reinvenção, né? Uma reinvenção que ocorreu aqui no Brasil. A estrutura ritual e litúrgica do candomblé no Brasil ela é única. Você não vai encontrar isso em África, né? Se a gente for falar das terras místicas de África, Leifé, o Xogbo, Ijexá, Irê, né? A gente não vai encontrar nessas cidades em África o culto estruturado, sistematizado, como ele ocorre aqui no Brasil. Então vamos tentar trazer isso de uma forma assim, que as pessoas possam visualizar, falar um pouco do engenho de Santana, né? Então, no engenho de Santana, né, se a gente pode recortar o engenho de Santana em dois grandes momentos, né? De 1530 até 1700, de 1700 até quando o engenho se acaba. Para ali foram trazidos homens negros que foram escravizados. Eram todos de angolanos? Era todo de Congo? Não, existiam leis, né? E a gente fala que essa revolução trabalhista que aconteceu lá com Gregório Luiz em 1789, no Egito, provavelmente ele era um alçá, era uma lei, uma pessoa que detinha escrita, que aquele documento escrito dessa primeira revolução em Engenho de Santana é algo para se pensar. Então, imagine a diversidade de tribos que saíram de vários locais de África diferentes, que fizeram a travessia transatlântica, no qual muitos morreram, e que eles eram adversários entre si, mas que dentro do engenho, né, dentro da escravidão, eles precisavam se reunir. E aí eles criaram o calandu, criaram o batuque, e o calandu e o batuque começam a dar origem ao que hoje a gente chama de candomblé, que é essa grande sacação, principalmente das matriarcas, das mulheres, né? A gente fala dos três terreiros matrizes, o Casa Branca, o Gantoás, o Afonjá, essas três Iacolá e Iadetá, essas grandes senhoras que criam e sistematizam o culto aqui. Então, essa sistematização fez com que os negros, independente da sua diferença, da sua pluralidade, que eles pudessem se unir em torno de um único objetivo. Qual era o objetivo? Liberdade. Maravilha. Que aula, hein, gente? Você que está chegando agora pela TV, nós estamos falando hoje com Carlos Alabugi, um guardião da memória ancestral, um produtor cultural, um militante ativista negro, também da cultura, e um griot, esse grande guardião que está celebrando aqui conosco a diversidade étnico-racial, a cultura africana e afro-brasileira, a cultura negra, e a potência do candomblé como religião, mas também como vivência comunitária. E aí é nessa dimensão que eu quero chegar agora. A potência da vivência comunitária no candomblé. O que é que isso tem a nos ensinar num mundo que cada vez mais individualiza, que cada vez mais fragmenta? Os terreiros de candomblé, além de ser espaço de convivência, é um espaço de acolhimento e afeto, né? A concepção de ser comunal, de ser coletivo, né? Que nada é de ninguém e tudo é de todos. Então esse pensamento comunal que perpassa todos os terreiros de candomblé, ele vai diferenciar de tudo que a gente tem hoje posto enquanto sociedade estruturada, né? Principalmente enquanto sociedade ocidental. Então o candomblé, ele tem esse pensamento circular, esse pensamento comunal. Quando a gente fala de filosofia Ubuntu, né? Eu só sou porque o outro vê.
A gente brinca muito falando de salvo, bona e sicona. Você só é a partir do momento que eu te vejo. Então você só existe para mim no momento que eu te vejo. Isso é muito importante no terreiro de candomblé como espaço de acolhimento. Então o terreiro é um útero ancestral de acolhimento, de sobrevivência, mas ao mesmo tempo é um espaço que respira arte, que respira cultura, que respira gastronomia e que respeita a diversidade e a individualidade de cada um. É a soma dessa pluralidade que faz com que a gente seja uma corrente do bem, que a gente seja pessoas que conseguem sobreviver e fortalecer um ao outro. Então essa é a grande sacada do matriarcado, né? Os homens precisavam sair, muitas vezes para prover a família, muitas vezes porque eram trucidados lá fora. E essas mulheres criaram esse espaço de solidariedade, esse espaço de convivência mútua baseada no respeito ao outro. Aquilo que eu não sei se completa naquilo que o outro sabe. Então essa estrutura funcional do candomblé fala de uma afetividade, fala de um carinho, né? No meu caso mesmo, no terreiro eu tenho diversas mães, tenho diversos padrinhos, e essa corrente do bem, essa corrente de solidariedade, de apoio recíproco, faz com que a gente chegue até aqui. Se não houvesse o afeto e o acolhimento do terreiro, a gente não sabe o que seria de nós. É verdade. Meia hora de programa passa rapidinho, nós estamos chegando nos últimos minutos e eu queria chegar numa parte bem didática para a gente falar para as pessoas e até desmistificar alguns preconceitos com relação aos orixás. Nós estamos gravando no dia 5 de dezembro, uma quinta-feira, dia dedicado ao Oxóssi, mas no contexto das celebrações de Ioiá, de Iansã. Então, eu queria que a partir dessas duas forças da natureza, dessas duas divindades, que o senhor falasse para a gente o que são os orixás, o que eles representam e como eles compõem esse panteão da cultura do candomblé. Então, nós estamos falando de duas forças, um Oiá, que é ar, que é fogo, que é ventania, que é borboleta, ao mesmo tempo é um búfalo que rasga e leva tudo pela frente. Se a gente for falar em estereótipo de personalidade, a gente brinca que Oiá é aquela mulher que não pode ser aprisionada, a gente não consegue prender o vento. As mulheres de Oiá, quando não conseguem trocar de marido, trocam os móveis dentro de casa. Então é o estereótipo daquela mulher que é independente, que é líder de família, né? A gente sabe que muitas mulheres são mãe e pai dentro do seu próprio lar. Então essas pessoas que estão fazendo liderança, estão nos frontes, as Iá Bernadette da vida, as que são abatidas, são pessoas que perpassam essa alma de Oiá, que é uma alma que revoluciona, que se rebela, que bate de frente, que não se deixa aprisionar. Falar de Oiá é falar da nossa avó ancestral, Mãe Marinha da Natividade, Parrei Oiá, Oiá Deuí, a negra senhora da luz. Para entender que uma negra baixinha, né, orelha de abano, lábios grossos, caú, né? E Nazaré das Farinhas, a gente está falando na década de 60, de 70, ela consegue um nível de articulação política tão forte, né, além de uma senhora de luz e de espiritualidade, que ela rompe com o tempo presente. É uma senhora naquela década que entendia hoje que o que a gente vê um grande tabu quando a gente fala de opção sexual, era uma pessoa que concebia e sabia disso com uma clareza que espantava, né, a forma do carinho, do acolhimento e dessa profunda compreensão. Já falar de Oxóssi é falar de terra, né? Odé, Comorodé, Odé, Comorodé, Odé, Arerê, Odé, Comorodé, Maliodé, o Comorodé, Onilê. Quando a gente fala de Oxóssi, é falar desse caçador de uma única flecha. Contam os nossos mais velhos que um grande rei resolveu dar uma festa, um banquete para todas as pessoas do reino. E ele esqueceu de convidar duas entidades. Ele não convidou Molu, aquele que é coberto de palhas, e não convidou as Iamins, as senhoras sagradas dos segredos, as grandes mães ancestrais.
as Misamin tomaram uma fúria enorme por não ter sido convidados e jogaram a praga sobre todo o reino. No auge daquela festa, um grande pássaro cobriu o reino e espalhou uma sombra da escuridão, e o reino foi murchando, foi murchando, foi murchando, só pela sombra das asas gigantescas dessa imensa ave. O rei, muito preocupado, chamou vários caçadores para bater essa enorme ave. E todos os caçadores que tentavam alvejar falhavam. Até que falaram para ele que existia um caçador que morava no seio da floresta chamado Odé, que era um caçador muito franzino, mas que as pessoas acreditavam muito nisso. Foram pedir à mãe de Odé que fosse até a floresta trazer o grande caçador. Quando ele chegou, magrinho franzino, o rei não acreditou. Se os outros caçadores, que eram enormes e potentes, com várias flechas, não conseguiram alvejar aquele pássaro, como é que aquele rapaz franzino conseguiria fazê-lo? Mesmo assim, ele prometeu riquezas a Odé se ele conseguisse alvejar o pássaro. Odé saiu do enorme palácio, adentrou a floresta, olhou e tornou a reolhar aquele imenso pássaro. Tirou a flecha, fez um silêncio imenso, mirou, soltou. A flecha foi e alvejou entre os dois olhos do pássaro, exatamente no que ele tinha mais de sagrado. E o pássaro, abatido, sobrevoou toda a aldeia, e a luz foi voltando vagarosamente até que ele se estabanasse no chão para bem distante da aldeia. E todo o povo, em alegria efusiante, começou a gritar: Oxóssi, 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 ou seja, viva o caçador, viva o caçador, viva o caçador. E ele ganhou o título de Oxóssi, né? O caçador de uma flecha só. Pois é, desde que o mundo é mundo, as oportunidades são como a flecha de Oxóssi e o grande pássaro. Muitas vezes a oportunidade está passando na sua frente e você tem a única flecha para alvejar esse pássaro. O pássaro, ele tem penugem na cara, mas ele é careca atrás da sua cabeça. Então, quando a oportunidade aparecer na sua frente, lance sua única flecha, porque se seguramente você tentar agarrá-lo por trás, ele já foi embora. Olha só, a potência das oralituras, né? Essa história está inscrita na memória. De geração em geração ela é passada e só recentemente ela passa a ser escrita. Então, memória, ancestralidade e resistência a partir das oralituras. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, então eu queria primeiro lhe agradecer, dizer que foi uma oportunidade muito, muito significativa para nós todos, para o apresentador e para os nossos telespectadores, falar sobre as tradições africanas e toda a cosmologia que está em torno dela e falar sobre o seu papel como liderança aqui na nossa região. Uma liderança que tem o reconhecimento da comunidade por ser um grande ativista, por ser um intelectual, um pensador da nossa geração. E queria deixar então o espaço para deixa eu dar os canais de acesso pelas redes sociais, como que as pessoas podem se aproximar para aprender um pouco mais, para acessar aquilo que o senhor escreve e falar um pouco sobre como pode estar presente em eventos, né, as escolas, as instituições, as universidades. Carlos Alabugé é figura presente em todos esses espaços, e então deixar como essa última mensagem aqui dessa primeira conversa nossa, porque eu espero que sejam outras, se renovem ao longo dos anos que vêm naquela mesa entrevistas. Olorum Modupé, ou seja, que Deus te agradeça a todo esse espaço aqui na TVI. Siga-nos no Instagram, né, Carlos Alabogi. Como forma de resistência e de luta, a gente tem o hábito de recontar os itãs ancestrais, atualizando para a linguagem do cotidiano, de tal forma que esse público jovem, essa nova geração, possa consumi-los, possa entendê-los, né? Possa tê-los como referência. Então, essa é uma das principais motivos, enquanto guardiã, enquanto griot, que me move. Recontar itãs. Então, normalmente, durante o mês, vocês vão ver lá no Instagram
vários itãs recontados, né? A gente pega os itãs ancestrais e traz nessa nova roupagem. Fora isso, a militância. Eu falo que o povo negro precisa ocupar espaço de poder, tanto no poder político, quanto na educação, quanto nos espaços de concurso, né? No executivo, no legislativo, no judiciário. Essa militância ela tem de ser pujante. A educação tem a capacidade de transformar, mas é a ocupação desses espaços de poder que é essa nova luta que a gente precisa construir. Então, vamos fazê-la. Maravilha. Você que nos acompanha já sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30, todo sábado às 18h30 e é especialmente feito sempre para você.